Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Jornal da Justiça, Direito à Saúde baseado em evidências, esse programa do Centro Cochrane do Brasil, onde nós levamos para os senhores as melhores informações da área da saúde, da medicina, para o senhor e a senhora saber se deve ser submetido a um tratamento ou outro, se isso tem base científica, porque, como dizem, de médico e louco, todos têm um pouco, não é? E não vai faltar gente interessada em te vender falsas esperanças ou boas esperanças, mas você tem que estar informado, né, da melhor maneira possível, e a melhor maneira é com a melhor ciência possível, e esse é o papel da Cochrane. Triar as informações, selecionar aquilo que faz sentido, que tem qualidade científica para tomadas de decisão nas diversas áreas da sociedade brasileira. Hoje nós temos a satisfação de estar aqui com a doutora Virgínia Moça Trevisan, que é uma professora titular da Escola de Medicina de Santo Amaro e é professora adjunta aqui da Escola Paulista de Medicina, e ela é uma grande reumatologista e vai falar para vocês. Ela foi convidada para vir aqui para falar sobre uma doença que causa secura no olho e na boca, e que acaba levando à perda da visão e que tem consequências sérias. Não é uma coisa que é aparentemente tão simples. Então, antes de explorar o conhecimento e a sabedoria da doutora Virgínia, da professora Virgínia, eu vou querer que ela fale um pouquinho por que ela se interessou em vir falar sobre esse tema: boca seca, olho seco, falta de lágrimas, mesmo quem está chorando. Virgínia, bem-vinda, muito obrigado por ter vindo. E o que você poderia falar para quem está nos assistindo sobre esse problema das pessoas com problema nas lágrimas, na salivação e as consequências? O que está por trás disso? Vou agradecer o convite para participar desse importante programa, agradeço ao professor Álvaro esse convite. E assim, o meu interesse ele surgiu porque essa é uma doença que é a síndrome de Sjögren, é uma doença muito prevalente. Como é que se escreve Sjögren? Sjögren se escreve S-J-O-G-R-E-N. Então, é uma doença que é prevalente, mas que não é diagnosticada. Então, se demora, em média, de 6 a 10 anos para realizar o diagnóstico da síndrome de Sjögren. E como o professor falou... Enquanto isso, o paciente fica procurando o médico, circulando. Muita gente não acredita nele, é assim? Perfeito. Então, por ele ter queixas, principalmente de olho seco, boca seca e principalmente de muita fadiga, de falta de energia, de cansaço, um cansaço progressivo, ele não consegue realizar as atividades da vida diária. E essa doença, ela compromete principalmente as mulheres numa faixa etária dos 40 aos 60 anos, que é uma faixa etária onde também ocorre uma diminuição na produção do estrógeno, que muitas entram no período do climatério e posteriormente da menopausa, onde já é frequente você ter uma fadiga, um cansaço e uma certa depressão. Isso causa confusão para a mulher e para o médico? Perfeito. Isso causa confusão na realização do diagnóstico, que muitas vezes é interpretado como um período fisiológico, mas por trás a pessoa pode ter, na realidade, uma doença, que é a síndrome de Sjögren. Você falou que é frequente, quantos por cento das mulheres acabam tendo isso? Então, a prevalência, ela chega a quase 2%. Nossa. Ela é muito semelhante à prevalência que nós temos da artrite reumatoide. Você poderia falar de mais de 500 mil pessoas no país, aproximadamente? Podemos falar, mas assim, o problema está no diagnóstico, que o diagnóstico demora muito para ser realizado e ele é confundido com outras doenças autoimunes, com esse período que a mulher se encontra e muitas vezes com diagnóstico de fibromialgia, que é uma doença que também dá secura ocular, secura na boca e principalmente causa muita fadiga e cansaço, falta de energia. Por isso que os diagnósticos se confundem um pouco. Eu vou fazer uma promessa aqui para quem está nos assistindo. Vocês vão aprender sobre boca seca, vão aprender sobre olho seco e vão aprender sobre fibromialgia, que atinge milhões de pessoas nesse país também, não é? Perfeito. Então isso já seria suficiente para o senhor, a senhora ficar até o final desse programa e ganhar muito conhecimento de qualidade por quem sabe o que está falando, não é? Obrigado, Virgínia. Vamos em frente. Obrigada. Então, o que acontece
é que muitas vezes, quando é feito o diagnóstico da fibromialgia, além da parte de educação física que o paciente necessita fazer, a chave ou as melhores evidências para o tratamento dessa doença é com o uso de antidepressivos geralmente tricíclicos. E o que acontece com a utilização desses medicamentos? Efeitos adversos ou eventos adversos, como secura da boca e secura ocular. Traduzindo, não está se tratando a doença, a causa, e os tratamentos para os sintomas pioram a doença. Podem causar alguns eventos adversos ou alguns efeitos adversos, o que é um fator confundidor e que dificulta e muito o diagnóstico, quando na realidade, em alguns casos, esse paciente pode não ter fibromialgia e sim síndrome de Sjögren, que é uma doença completamente diferente, uma doença autoimune que pode ter, além desses sintomas de secura ocular e secura de boca, o paciente pode ter um comprometimento sistêmico muito grave, muito grave. Muito bom. E você diz que ocorre mais em mulheres, não é? Como as doenças autoimunes em geral, começa a partir dos 40 anos então. E existem os testes diagnósticos são simples, são sofisticados. Como é que o médico poderia testar isso no consultório, assim, para começar o jogo? Então, é necessário, a primeira fase é pensar no diagnóstico. Uma vez que se pensa no diagnóstico, nós temos que pesquisar se o paciente apresenta olho seco e boca seca. Se realmente o paciente apresentar queixas de olho, de coceira nos olhos, de sensação de areia nos olhos, boca seca, uma necessidade de beber água várias vezes ao dia, quando for comer algum alimento sólido, por exemplo, um biscoito creme crack, necessitar beber bastante água. Então essas alterações sugerem realmente que a pessoa possa estar com desequilíbrio tanto na produção da lágrima quanto da secreção da saliva. E quando isso é repetitivo, né, Virginia? Perfeito. Imagina que alguém, por estar nervoso ou estar desidratado mesmo, algum dia pode ter isso. Pode ter isso. Mas quem tem isso de maneira repetida... Exatamente. Quando ele sente isso por várias vezes durante um período. Então, o quadro ele começa a se tornar crônico. Então, associado a isso, o paciente às vezes refere uma tosse seca, né, uma certa dificuldade às vezes para engolir e um quadro de dores musculares e fadiga. O mais importante é a fadiga. Pensando nisso, existem alguns exames... Fadiga, traduzindo para gente como eu ali, que não sabe direito a definição de fadiga, o que é? Na realidade, que a gente caracteriza a fadiga como se fosse uma falta de energia para as atividades da vida diária. Então, coisas simples que a pessoa costumava fazer no seu dia a dia, ela sente como se ela não tivesse energia ou capacidade para desenvolver aquelas atividades. Ela se sente cansada, sem energia. Então, a associação faz você pensar no diagnóstico, como você tem que pensar também em outras possibilidades diagnósticas. Agora, pensando no diagnóstico, é necessário uma avaliação do oftalmologista para constatar realmente se essa pessoa tem o olho seco através de testes específicos que vão ver a qualidade da lágrima e a quantidade da lágrima. E testes que irão avaliar, ou exames que irão avaliar a secreção salivar. Então, nós temos alguns que a gente pode citar: cialografia, a cintilografia ou fluxo salivar estimulado ou não estimulado, que é um teste mais simples que pode ser realizado até no consultório do médico. Isso me interessa muito, porque você vê, as evidências, né, Virginia, são boas quando você pode levar isso para a prática, o acesso das pessoas ser fácil. Então eu fico imaginando como é que tem uma maneira simples de medir a quantidade de lágrima e uma maneira simples para medir a secreção de saliva. Tem um teste aí, se dá limão para o paciente, como é que faz? Na realidade, o teste mais simples para medir a secreção de saliva é o fluxo salivar, onde a gente pede o paciente para eliminar toda a saliva existente na boca e, a partir daquele momento, coletar toda a saliva por um período de 5 minutos num tubo. Esse tubo ele é pesado antes e após o teste, e depois a produção final é interpretado como uma produção de saliva do paciente. E estímulo, dá algum estímulo? Não, pode ser dado, mas você pode fazer também o teste não estimulado.
Perfeito. Né? E com relação à parte oftalmológica, aí nós necessitamos do apoio do especialista que irá realizar um teste chamado teste de Schirmer, onde ele coloca um filtrozinho de papel dentro aqui da região palpebral, e aí ele vai ver a produção da lágrima, ou onde ele pinga um colírio e vai ver se está havendo ulcerações ou pequenas feridinhas na córnea. Por quê? Uma córnea que não está hidratada, ela pode sofrer processos de ulcerações. Em outras palavras, então, Virgínia, um professor de semiologia, de propedêutica, pode ensinar um aluno do 3º ano a fazer isso com tranquilidade? Pode. Agora, com relação à parte oftalmológica, realmente precisa de um especialista para identificar e quantificar. Com relação ao... Exatamente, córnea, né? Precisa de aparelhagem própria. Agora, com relação ao fluxo salivar, qualquer aluno numa fase de aprendizado, ele pode realizar, o colega pode realizar isso num consultório ou num laboratório se achar melhor. E eu insisto nesse ponto, né, Virgínia, porque se são milhares de pessoas, não é, que estão circulando por aí com sofrimento, né, e deixando de ser tratadas de maneira adequada, né, e agravando a doença, quanto mais profissionais da saúde puderem fazer o diagnóstico ou pelo menos suspeitar do diagnóstico, né, maior será a chance, a baixo custo, de você identificar aqueles que merecem uma propedêutica mais aprofundada. Aprofundada. Isso é muito importante. E você poderia falar alguma coisa dos casos mais simples que você diagnosticou e os mais complicados? Posso, claro. Então, assim, só para complementar a parte diagnóstica, além desses testes que a gente faz para avaliar a produção da lágrima e da saliva, existem testes laboratoriais simples, que são anticorpos, que não são específicos, mas que têm uma boa sensibilidade e uma boa especificidade nessa doença, tá certo? Que são anticorpos, autoanticorpos, que a gente chama, tá certo? Então, eles ajudam... produz anticorpo contra o próprio organismo, né? Ele produz autoanticorpos, que são anticorpos dirigidos contra suas próprias células e contra constituintes das células, ou do núcleo ou do citoplasma dessas células. Perfeito. O médico pode pedir esses exames, então, né, de forma que é sempre bom procurar o médico, não é? Mas existem, porque a síndrome de Sjögren é uma sintoma, né? E está associado por vários tipos de doença, não é? Você poderia falar das quais as doenças que podem levar a esse problema? Exato. Ela pode ser uma doença primária, quando ela vem isolada. Nesses casos, em 50% dos pacientes só vão ter essas queixas de diminuição da produção da lágrima, da secreção salivar, né? E em 50% eles vão ter um comprometimento sistêmico, que vai ser diverso. Ou a doença pode ser chamada secundária, quando ela vem associada a uma outra doença, geralmente uma outra doença autoimune. Entre elas, doutor Álvaro, a mais frequente é a artrite reumatoide, né? Onde a presença da síndrome de Sjögren ocorre numa proporção de 30% a 40% dos indivíduos. E que é uma doença que pega, se não me engano, uns 3% das mulheres. Então, ela é mais prevalente do que a síndrome de Sjögren, chega a pegar 3 a 3,5% das mulheres na mesma faixa etária das pacientes com síndrome de Sjögren. Lembrar que a síndrome de Sjögren, a proporção é 9 mulheres para um homem, e na artrite reumatoide 3 a 4 mulheres para um homem. Né? Agora, outras doenças em que a gente pode encontrar a síndrome de Sjögren secundária é lúpus eritematoso sistêmico, a esclerodermia, a dermatopolimiosite. Então, em suma, as outras doenças autoimunes podem ter também a síndrome de Sjögren de forma secundária. Certo. Então, e é interessante, né? Você está falando das mulheres, e as mulheres, mais do que os homens, aderem mais a programas de avaliação da saúde regular, vão mais ao médico, não é? Agora, é preciso que o médico esteja preparado para fazer o diagnóstico, porque as mulheres, né, são mais cuidadosas com a sua saúde do que os próprios homens, né? Mas elas têm que chegar no consultório de alguém que se preocupe em fazer esse diagnóstico, não é? Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. E particularmente aqui, ginecologistas podem, né, fazer essa triagem inicial, obstetras, não é? Aqueles que têm um contato e até
mais habilidade para lidar com as pacientes do sexo feminino, né? E até profissionais de outras áreas, por exemplo. Muitas vezes, um dos grandes problemas na diminuição da saliva é a presença de cáries, né? Então, ocorre perda dos dentes, né? Cáries, numa proporção mais acentuada do que na população geral. Então, isso já faz o dentista desconfiar que alguma coisa possa estar ocorrendo com essa pessoa que está desencadeando esse problema. Então, o oftalmologista, o pneumologista, o neurologista, né? Em muitos casos, nós temos diagnósticos de esclerose múltipla, que na realidade não são esclerose múltipla, são pacientes com síndrome de Sjögren que podem apresentar um comprometimento neurológico que mimetiza a esclerose múltipla. Vai perdendo movimento. Vai perdendo os movimentos, vai tendo alteração cerebral, vai ter, às vezes, alterações medulares, né? E isso tem tratamento? Então, a doença ela tem tratamento. Eu só queria fazer só mais uma consideração com relação ao diagnóstico, lembrar que a presença do anti-RHO, ele só está positivo em 70%. Anti-RHO? Não sei o que é isso. Eu vou voltar lá para a escola de medicina. Explica para quem está sentadinho ali o que é esse anti-RHO. Então, esse anti-RHO, ele foi descrito em duas regiões diferentes, uma com o nome de SSA, que é síndrome de Sjögren-A, e outra, em uma outra região, um outro pesquisador descreveu esse mesmo anticorpo e colocou RHO. Então, é o mesmo anticorpo, SSA e o RHO. O que é? É um autoanticorpo. É um autoanticorpo que está presente na síndrome de Sjögren e no lúpus eritematoso sistêmico. É um anticorpo, né, que é produzido pelo organismo do indivíduo, não é? E que o médico pode pedir o exame, dosá-lo, né, e aumentar a certeza diagnóstica de que isso é uma síndrome de Sjögren. Perfeito. E além disso, o que eu gostaria de ressaltar é que muitas vezes, se você pede o exame está negativo, nós temos que lembrar que ele só está positivo em 60% a 70% dos casos. Então, 30% dos casos, ele vai estar realmente negativo. Então, nesse caso, é necessário fazer a biópsia da glândula salivar, que é uma biópsia muito simples de ser feita, né? Pode ser feita pelo otorrino, pelo dentista, pelo cirurgião de cabeça e pescoço e pelo próprio reumatologista, tá certo? Uma biópsia simples que vai mostrar o quê? O processo inflamatório comprometendo a glândula salivar. Tá. E o tratamento, então? É a prevenção, condições gerais, quer dizer, já que nós procuramos tanto essa doença, fizemos o diagnóstico, aí o que se pode fazer com isso? Então, o tratamento, ele é um tratamento multidisciplinar. Então, como eu falei, o dentista, ele pode ajudar bastante. Então, todo paciente que tem a síndrome de Sjögren, ele precisa ir ao dentista regularmente para fazer o cuidado com a saúde bucal. Aplicação de flúor, de limpeza, né, para evitar o aparecimento de novas cáries. São procedimentos simples que todo paciente deve realizar. Um outro dado importante é a saúde ocular. Então, procurar o oftalmologista, o qual irá prescrever colírios, lubrificantes, para manter a córnea sempre lubrificada e evitar as feridas, as ulcerações. Pode perder a visão. Então tem que manter sempre a córnea lubrificada. Outras medidas muito simples, evitar ficar sem piscar por longos períodos, assistindo televisão ou muito tempo durante utilizando o computador, evitar ambientes muito poluídos, usar sempre óculos muito largos, tanto na parte lateral quanto na parte da frente, para proteger contra a poluição e também preservar um pouco a lágrima. Então, esses cuidados são muito simples. Agora, nos casos em que já não há mais uma resposta, a gente pode usar algumas medidas, né? Algumas medidas que irão ajudar, como o fechamento do canal lacrimal, isso vai diminuir o escoamento da lágrima. Outras medidas que nós podemos realizar é o uso de medicamentos que possam estimular a produção da lágrima e da secreção salivar, como o ômega 3, né, que é muito utilizado, que pode contribuir, e alguns estimuladores de receptores, como a pilocarpina, que pode também ajudar na produção da lágrima e da secreção salivar. Então, esses são medicamentos mais fáceis e mais tranquilos de serem utilizados. Agora, por se tratar de uma doença imunológica, é necessário fazer uma imunomodulação. Explique-se.
Então, geralmente a gente usa um medicamento de base, que é a cloroquina, ou um derivado de fosfato de cloroquina ou hidroxicloroquina. Mas o que é imunomodulação? Então, ele vai diminuir a produção dos autoanticorpos. Vai diminuir a produção dos autoanticorpos e já é comprovado... Vai controlar essa autoimunidade. Vai controlar essa autoimunidade. Então, nós temos uma citocina que ela estimula a produção desses autoanticorpos, que é um fator estimulador dos linfócitos B, que são as células do nosso organismo que produzem esses autoanticorpos. Então, esse medicamento vai conseguir atuar nessas células, diminuindo a produção desses anticorpos. E se dá corticoide também? Então, em alguns casos, quando existe um comprometimento sistêmico, pode-se dar o corticoide, pode-se dar, né? Às vezes, em alguns comprometimentos mais graves de sistema nervoso central, de medula ou pulmonar, pode-se dar também imunossupressores, né? E mais recentemente, os biológicos. Então, nós temos hoje um biológico que é o rituximab, o Mabtera, desculpa, que atua nos linfócitos B, diminuindo esses linfócitos e com isso diminui um pouco a produção. Brancas, isso. Cuja função é produzir anticorpo. Produzir anticorpos. Então você bloqueia a produção de anticorpo, não é? Você pode melhorar e diminuir a inflamação, pode trazer benefícios. Normalmente esses biológicos são muito caros, não é? Muito, muito caros. E aí, qual que seria o ritual? Tem que se tentar o que primeiro e depois quando que se administra, quanto custa? Então, o mais importante é fazer todo o tratamento de base, que é a orientação, os cuidados gerais, que eu já coloquei, e naqueles casos em que há um comprometimento sistêmico, então está indicado ou um imunossupressor ou um imunobiológico, no caso um anti-CD20. Né? Ainda está em estudos, né? Outros medicamentos também estão sendo utilizados para o tratamento dessa síndrome. Perfeito. E, Virgínia, voltando aqui para a sequência do tratamento, não é? O uso do biológico tem algum efeito adverso? Tem. Né? Então, assim, hoje o reumatologista ele tem que se tornar um novo médico, né? Por quê? Muitos efeitos benéficos vieram com a introdução dos imunobiológicos, é claro, né? Então, pacientes com artrite reumatoide que já não tinham uma perspectiva de qualidade de vida, voltaram realmente a ter uma qualidade de vida, a sonhar, a praticar um esporte. Então, a gente não pode negar que muitos efeitos benéficos vieram com essa classe de medicamentos. No entanto, eventos adversos ou efeitos adversos também passaram a ocorrer. E entre eles, os mais frequentes são as infecções oportunistas, diversas infecções. Bloqueando as células brancas do indivíduo, ele acaba não combatendo bem bactérias, vírus e pode complicar, não? Perfeito. Então você usa só nos últimos casos, quando os outros tratamentos não funcionaram. Exatamente. A gente primeiro, dependendo da patologia, dependendo da doença, a gente tem que tentar primeiro drogas que já foram testadas, né, que se mostraram seguras, né, que tem um custo bem menor, tá certo? Depois, se não houver a resolução ou a melhora com a utilização desses medicamentos, aí sim passaremos a utilizar os imunobiológicos. Tá bom. Então a gente volta em 1 minuto e continuamos. A doutora Virgínia vai falar mais aqui dessas doenças que são muito sérias, que dificilmente são diagnosticadas nas primeiras consultas, não é? Perfeito. E que às vezes a pessoa está sofrendo em casa com artrite, com dor nas juntas, com comprometimento renal, não é? Uma série de coisas que nós vamos falar em seguida. E vou perguntar para a doutora Virgínia também quais as evidências da Cochrane nessa área, que eu sei que são muitas, né? E ela, por dever de ofício, precisa saber mais do que eu sobre essas revisões. Até mais e a gente volta já.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Voltamos com o Jornal da Justiça. Muito obrigado pela sua audiência. Esse programa de direito à saúde baseado em evidências, levando informações científicas de saúde para que todos tomem decisões mais adequadas e mais racionais de acordo com o que existe de qualidade em medicina e saúde em geral. E particularmente com base nos mapeamentos do conhecimento humano que se faz na colaboração Cochrane Internacional, cujo representante no Brasil é o Centro Cochrane do Brasil, uma entidade sem fins lucrativos e que tem o dever de com imparcialidade, analisar as informações científicas de melhor qualidade, particularmente os estudos comparativos, para saber o que é melhor fazer, o que tem maior chance de dar certo para os problemas de saúde de qualquer pessoa. E essa informação serve para o paciente, serve para o médico, serve para o profissional da saúde, para o gestor da saúde, para o secretário da saúde, para o ministro da saúde, para os juízes, para os promotores, para os advogados, ou seja, para toda a sociedade, né, Virgínia? De maneira geral. E a professora Virgínia, então, como eu já disse, que é professora titular de reumatologia e é professora e é membro da disciplina de medicina baseada em evidências da Unifesp, né, orientadora da nossa pós-graduação. É um privilégio tê-la aqui e vocês podem mandar e-mails perguntando, podem falar conosco, a gente responde nos próximos programas. E ela, então, é uma especialista em doenças reumatológicas, doenças autoimunes, e em particular com acometimento ocular dessas doenças autoimunes. Você falou no primeiro bloco, Virgínia, um pouco de fibromialgia, que é uma doença que eu ainda não sei se é bem uma doença, não é? Se é um sintoma, mas que acomete milhões de pessoas nesse país, não é? E que eu uma vez fiz uma revisão com você e fiquei convencido que são pessoas que um pouquinho de atenção e carinho é um ótimo remédio, não é? Então, a delicadeza é um bom remédio para tudo, não é? E o que você poderia falar, então, de fibromialgia? Depois eu te pergunto sobre outras doenças reumatológicas. Perfeito. Eu acho que a fibromialgia ou síndrome fibromialgica, eu acho que essa dúvida que o professor tem é uma dúvida que todos têm, né? Que todos os colegas têm, mas na realidade ela é considerada uma entidade, uma doença. Ela é considerada uma doença. Então, o que acontece com o paciente que ele tem fibromialgia? O grande problema é que o paciente ele tem uma dor muito intensa, né? Uma dor musculoesquelética, uma dor que pega todo o corpo, né, da pessoa, ele acorda com dor e dorme com dor. Geralmente é uma paciente, não é um paciente, porque a doença é muito mais prevalente no sexo feminino, nas mulheres, do que nos homens, tá certo? Então ela acorda com dor e dorme com dor. Isso faz com que ela não queira sair de casa, não tenha um convívio social. Então, dói. Geralmente o corpo todo pode doer. Dói, a gente fala que dói abaixo da cintura, acima da cintura, do lado direito e do lado esquerdo. Então não tem um lugar no corpo que não tenha dor, né? Não tudo ao mesmo tempo, às vezes a dor ela é mais em membros inferiores, mais nas pernas, às vezes mais nos braços, né? Mas isso deve trazer muito problema para a pessoa na sua área familiar, né? Uma pessoa não para de reclamar, está sempre com dor, isso é desculpa esfarrapada para não trabalhar, não é para não namorar, como é que é isso aí? Infelizmente, doutor Álvaro, é o que acontece e isso contribui mais
para que a pessoa se sinta pior do que ela já se sente, né? Porque ela não tem o apoio dos familiares, né? Então ela passa a ser considerada uma pessoa que não quer sair, que não quer passear, que não quer trabalhar, que não quer ter um convívio social. Mas ela não é que ela não queira, ela quer, ela tem vontade, só que ela não consegue. A dor, bem, né? Exatamente, a dor não permite que ela tenha esse convívio social. E o grande problema é que ela tenta, de repente, fazer coisas para melhorar essa dor, como atividade física. Todos nós sabemos que a atividade física, já por meio de muitos estudos científicos, mostra que nessa situação ela é extremamente benéfica. Só que o paciente, ele tem dor e ele vai realizar uma atividade física, uma caminhada, uma meia hora de caminhada. No outro dia, provavelmente, ele não irá sair da cama. Porque houve o quê? Um aumento na intensidade da dor, uma piora da dor, tá certo? Então, todo o programa de atividade física para esses pacientes tem que ser lento, progressivo, de leve intensidade, poucos minutos por dia e progressivamente ir aumentando, para que no final de 6 meses a 1 ano você tenha um mínimo de condicionamento. Agora, por que acontece isso? Porque no momento que a pessoa precisa liberar algumas substâncias que nós fabricamos quando praticamos atividades físicas, que a gente chama neurohormônios, que são substâncias importantes para o bem-estar, para o condicionamento, o paciente que tem a fibromialgia, ele não consegue produzir. Então, ele não responde muito bem inicialmente ao exercício. Então, ele precisa desse programa de condicionamento lento para que no final de 6 meses a 1 ano, ele passe a se sentir bem com a atividade física. Perfeito. Olha, acho que isso aqui só essas informações, os senhores há de concordar comigo, já vale esse programa como um todo, não é? Então, o sujeito precisa enfrentar a atividade física, né? Mas tem que ser de maneira moderada e muito bem orientado. Muito bem. E isso acaba sendo terapêutico ao final, né? Perfeito. E por outro lado, fazer atividade física sem orientação e forçar a barra acaba sendo prejudicial para o indivíduo e tirando ele da aderência do próprio tratamento e complicando mais a vida do sujeito, né? Perfeito, perfeito. De forma que saúde, né, Virgínia, é coisa séria, é para quem é da área, é para quem estuda, para quem conhece ciência, né? E esse é exatamente um dos papéis desse programa, não é? Informações como essa e muito mais, né? 12 mil doenças já bem mapeadas sobre o que fazer, você pode encontrar no site do Centro Cochrane do Brasil.org, não é? E você clica nesse site, tem lá Biblioteca Cochrane ou Cochrane Library, você clica ali, aparece uma tela, nessa tela você faz a busca, não é? Põe 4 palavrinhas, monta uma pergunta é qual é o problema, nome da doença, fibromialgia, uma intervenção, qual que é a intervenção, por exemplo, atividade física, não é? Comparada com o quê? Com repouso, para que desfecho, qualidade de vida, redução da dor, né? Índice de divórcio, porque essas pessoas acabam sendo mal interpretadas e punidas pela doença que ela tem, não é? Então, e você ali já vai ter informações ou em inglês ou em espanhol, algumas em português, e também pode entrar em contato com o Centro Cochrane do Brasil. É a isso que nós nos dispomos desse programa, não é? Esse programa é patrocinado pelo Centro Cochrane do Brasil, que não tem nem recursos muito grandes, e aqui nós contamos com a boa vontade da equipe, dessa emissora que transmite o programa para Vossa Senhoria, para a gente como a professora Virgínia, que vem aqui tentar minorar o sofrimento das pessoas através da ciência, não através de coisas que a gente não sabe se funcionam ou não, e não tem nenhum interesse. Vocês vão ver aqui, não tem nenhum patrocínio de ninguém que queira lucrar com a sua saúde, não é? Então, Virgínia, muito interessante o que você falou da fibromialgia e, infelizmente, ou felizmente, não sei qual que é a afirmação aqui, acomete muito mulheres, não é? E as mulheres resistem mais à dor, mas também
Tudo tem limite, não é? Tudo tem limite. Existem outras doenças reumatológicas que com certeza te preocupam e que quem está nos assistindo gostaria que você desse algumas dicas, não é? Lúpus, o que é o lúpus, qual a diferença do lúpus sistêmico para o discoide, não é? A diferença entre osteoartrose e artrite reumatoide, por exemplo, que no seu consultório você lida diariamente, os efeitos colaterais dos medicamentos. A casa é sua, Virgínia. Passe as mensagens, olhe para aquela câmera ali e passe as mensagens que você gostaria de dar para os nossos telespectadores. Então, assim, só fazendo um adendo com tudo que o professor falou, com relação à atividade física, sua importância no tratamento da fibromialgia é muito grande. E alguns colegas, às vezes, eles falam, olha, você precisa fazer atividade física, né? Mas não recomenda esses cuidados que são necessários, que se faça de uma maneira lenta, progressiva, que só ao final de alguns meses é que provavelmente ocorrerá o benefício. Agora, com relação a qual tipo de atividade física, eu acho que é um outro ponto importante. Então, as evidências mostram que vários tipos de atividade podem ser realizados e o resultado final é a melhora na dor e na capacidade física desses pacientes. Né? Geralmente, a gente prescreve uma atividade aeróbica, ou uma caminhada, ou andar de bicicleta, mas principalmente o que deve ser respeitado nesses casos é a vontade que a pessoa tem e qual é a atividade física que a pessoa se sente melhor fazendo. Né? Então não adianta eu recomendar, por exemplo, que o paciente vá fazer uma hidroginástica. Se ele não suporta água, se ele tem fobia, tem medo de água, não adianta, ele não irá fazer, ele não irá aderir. Né? Ao passo que uma caminhada é uma atividade que só depende dele colocar um tênis, uma roupa adequada e ir para a rua em frente da sua casa, que ele pode realizar facilmente, 15 minutos, 20 minutos de caminhada. Então a gente tem que tentar simplificar um pouco a vida dos nossos pacientes. Com relação ao que o professor colocou, então assim, existem diversas doenças reumatológicas, umas são bem mais frequentes que as outras, né? Então, assim, por exemplo, a osteoartrite, né, que é uma doença muito frequente, não é uma doença autoimune, não é uma doença onde existe uma inflamação sistêmica, mas existe um processo inflamatório nas articulações. Um processo inflamatório pequeno, mas dentro das articulações, que vai levar a uma alteração da cartilagem articular e depois vai comprometer o osso que está próximo a essa cartilagem. Então, o que a pessoa sente para ela saber se ela está iniciando esse processo ou não? Geralmente, quando ela acorda de manhã, ela se sente bem endurecida, com dificuldades para conseguir realizar movimentos muito simples. Às vezes lavar uma louça, preparar um café, a mão está endurecida, as coisas podem até cair das suas mãos, tá certo? Com o passar do tempo, 15 minutos, 20 minutos após, ocorre então uma maior flexibilidade nos movimentos e a pessoa passa a se sentir melhor. Agora, lembrar que esses sintomas e sinais ocorrem no início da doença e que se a doença não for adequadamente tratada, essa rigidez e essa dor, ela passa a ocorrer não só no início do movimento, mas durante todo o movimento. E no decorrer dos anos, isso pode levar a uma incapacidade permanente das articulações comprometidas. E algumas coisas simples podem ser feitas, por exemplo, como a realização de exercícios para fortalecer a musculatura próxima das articulações. Então, isso vai diminuir o impacto do movimento na articulação, tá certo? E vai retardar a progressão da osteoartrite. Uma outra doença é a artrite reumatoide, como o professor colocou. A artrite reumatoide já é uma doença inflamatória, é uma doença autoimune, onde existe produção de anticorpos, né, que vão reagir contra as células da pessoa, né? Então vai haver uma agressão e um processo inflamatório crônico. Essa doença, no decorrer dos anos, ela pode levar o quê? A alteração funcional,
dessas articulações. Então a pessoa pode vir a perder os movimentos das mãos, dos joelhos, das articulações dos pés. Existe toda uma forma de tratar essas patologias. Então nós temos as drogas consideradas modificadoras de doença, que são imunossupressores, que têm essa capacidade de modificar o curso dessa doença, né? Então são de fácil utilização, já tem uma segurança comprovada, são utilizados pela maioria dos reumatologistas por um período, né? Onde se espera que ocorra a melhora dos sinais e sintomas. Se após aquele período, que pode variar, né, de caso para caso, depende da agressividade da doença, e as pessoas não responderem adequadamente a esse medicamento, continuarem inflamando as articulações e fazendo lesões na parte óssea e na parte articular, então há necessidade da progressão para os novos medicamentos, que são chamados imunobiológicos. Então, os imunobiológicos, como eu coloquei anteriormente, são medicamentos que mudaram um pouco o curso, né, e o prognóstico dessas doenças, mas que também trouxeram alguns efeitos adversos ou eventos adversos que fazem com que o reumatologista tenha a necessidade de ter uma atenção maior com relação ao seu paciente. Tá certo? Então o reumatologista, ele tem necessidade de permanecer um tempo maior na consulta com seus pacientes para que ele possa fazer um papel fundamental, que é educar, que é orientar o paciente com relação aos medicamentos que ele está tomando e com relação aos efeitos benéficos e aos efeitos adversos que podem vir com a utilização desses medicamentos. Virgínia, eu tenho acompanhado na nossa pós-graduação o seu trabalho e você tem orientado muitos fisioterapeutas, não é? Perfeito. E a fisioterapia parece um aliado que você tem mostrado importante. O exemplo da própria fibromialgia é um exemplo. Existem então fisioterapeutas que vão se especializando, trabalhando juntamente com o reumatologista, né? Então, que atividades desses fisioterapeutas podem ser úteis às mulheres com fibromialgia, com Sjögren ou com outras doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, etc. Eu sei que você mesmo produziu evidências de qualidade para a Cochrane, né? Ensaios clínicos, estudos comparativos e revisões sistemáticas. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Claro. Então, com relação à fibromialgia, uma aluna nossa da pós, a Andréia, ela desenvolveu um trabalho muito interessante, onde ela comparou a caminhada, né, que já era um exercício onde já haviam muitas evidências, né, da sua eficácia e efetividade no tratamento da fibromialgia. Ela comparou com condicionamento físico. Então, no final do trabalho, ela demonstra que os dois exercícios são benéficos, mas que a longo prazo um efeito residual maior é observado quando o paciente faz a caminhada. E a caminhada só depende do próprio indivíduo. É mais barato, é mais simples, é mais fácil de realizar. Um outro estudo muito interessante que foi feito por um aluno nosso, Lucas, foi de prevenção e diminuição de quedas em pacientes com osteoporose. A melhor evidência que nós temos é que o Tai Chi Chuan, né, que é um tipo de luta marcial realizado com movimentos mais lentos, ela promove uma diminuição do número de quedas nos pacientes que têm osteoporose. Esse aluno, ele fez uma associação de exercícios onde ele trabalhou a força e o equilíbrio, né, mostrando que no final de 16 semanas houve uma diminuição muito importante no número de quedas quando comparado com um grupo que não realizou atividade física. Isso é uma evidência que o primeiro ensaio clínico eu conhecia há bastante tempo, mas depois alguém fez a revisão sistemática e essa é a revisão Cochrane mais citada das 6.000 que nós já fizemos, não é? Esse foi um ensaio clínico com quantos pacientes, Virgínia?
Foram 100 pacientes. E esse ensaio clínico, então, vai agora, né, enriquecer essa revisão Cochrane, que é importantíssima, é a mais citada, é a mais lida da Cochrane. E quando eu falo ser mais lido na Cochrane, é uma publicação que tem um acesso por segundo no mundo. 2 bilhões de pessoas acessam as publicações da Cochrane, né? Perfeito. Então, esse estudo passa a fazer parte da história e ele acaba enriquecendo um dos assuntos de mais interesse atualmente da humanidade, né? Que parece ser uma coisa muito simples, mas é fundamental. Nossa, porque ele reduz a incerteza nessa área, né? Perfeito. Você poderia falar de outros... Posso. Só um adendo com relação a isso, da importância que o Dr. Álvaro colocou, é a grande importância da osteoporose, né? Então, a osteoporose, ela não representa uma diminuição da densidade óssea, ela representa um risco aumentado de fratura, né? A fratura vai requerer uma cirurgia, uma internação, cuidados no pró-operatório, um risco aumentado de morbidade e mortalidade, né? Então, o paciente vai ter trombose, pode ter embolia pulmonar e vir a falecer por causa da fratura. Então, prevenir quedas é fundamental nesses casos. Quantas fraturas por queda no idoso se estima que há no Brasil por ano? Você tem ideia? 10% das pessoas que caem a partir dos 65 anos sofrem uma fratura. Que é grave, né? Que grave. Põe em risco a vida do paciente. Um risco cirúrgico e põe em risco. Muito custo para o Estado. Aumenta a mortalidade e a morbidade. E isso pode ser prevenido, então, como você falou, né, por exercício, Tai Chi Chuan, né? É até um remédio gostoso. Eu já fiz Tai Chi Chuan quando eu era jovem. E eu também já fiz, é muito bom. É muito gostoso. Muito gostoso. As pessoas se divertem, ganham delicadeza, ganham precisão. E serve até para a autodefesa do idoso. Perfeito, né? Perfeito. Trombadinha antes de assaltar alguém, preste atenção, vê se o sujeito não faz Tai Chi Chuan, que ele vai te jogar no cesto do lixo. Perfeito. Melhora muito o equilíbrio da pessoa e previne as quedas, né, doutor Álvaro? Ótimo, muito bom. E em relação à osteoporose, né, a gente, uma revisão das primeiras que a gente começou a citar era o problema da reposição hormonal, que né, era muito discutível, depois se demonstrou que fazia mais mal do que bem, né? E quando você precisa de terapêutica medicamentosa para a osteoporose, o que se faz, Virginia? Então, hoje tem mudado um pouco, né, a terapêutica, né? Então, a gente começa primeiro com exercício para aumentar a força. Eu iria né? recomendar para o idoso dança de salão. Dança de salão e alguns exercícios de peso mesmo, para aumentar o contato do músculo com o osso, né? Isso é fundamental. Agora, com relação aos medicamentos, isso tem mudado. Então, com relação, por exemplo, à reposição de cálcio, né? Então, até pouco tempo atrás, nós fazíamos a reposição de cálcio sem maiores problemas. Estudos recentes têm mostrado que talvez repor cálcio em pessoas que não têm a necessidade pode aumentar o risco cardiovascular. Pode. Ainda existem algumas incertezas com relação a esse assunto, que é um assunto que está hoje na atualidade, mas que é muito importante. Com relação à vitamina D, também os conceitos têm mudado. Nós fazíamos a reposição de vitamina D em quantidades menores. Hoje a gente sabe que a necessidade é maior e com envelhecimento da pele ocorre uma diminuição na ativação da vitamina D. Então a produção no indivíduo com mais idade, ela se torna diminuída. E isso vai acarretar muitos problemas, né? Sendo que um dos principais problemas é a diminuição na absorção do cálcio. Então, Virginia, uma mulher de 40 anos que acha que está entrando na menopausa para ser sincero, poucas pessoas fazem exercício regularmente, né? Todo mundo tem sempre uma desculpa para não fazer exercício, né? E elas devem tomar cálcio e vitamina D. O que você recomenda então, para essa mulher que ainda não tem um quadro definido, nem sintomas de osteoporose? Então, de preferência, a gente tem que ter cuidado com a nossa dieta, né? Então, a melhor forma hoje de repor esse cálcio é através da dieta, né? E quais são os alimentos? Leite. Isso, exatamente, são os laticínios, né?
queijos, leites, derivados do leite, tá certo? De uma forma geral. Então, isso aí é o papel fundamental. Cada copo de leite, vamos colocar, cada xícara grande de leite, tem em torno de 270 miligramas de cálcio, né, de carbonato de cálcio. Se a pessoa, por exemplo, ela tomar uma xícara de leite pela manhã, uma fatia de queijo grossa, né, uma fatia de queijo, mais ou menos na espessura de um dedo, né, na hora do almoço. E mais à tarde, às 4 horas, ou um copo de leite, ou um outro tipo de laticínio, um iogurte, por exemplo, ela já está repondo a necessidade dela diária, porque o resto ela complementa com o resto da alimentação, que tem uma porcentagem menor de cálcio. Perfeito. Tá certo? Eu queria agradecer, Virgínia, a toda essa contribuição. Vejam os senhores que assistiram esse programa por inteiro, ou boa parte dele, o quanto que evidências científicas podem melhorar a sua vida. Nós falamos aqui de doenças seríssimas, que podem ser diagnosticadas precocemente, que podem ser melhoradas e ter suas consequências reduzidas, o cuidado com aqueles medicamentos muito caros e às vezes muito poderosos, mas você pode fazer coisas simples, né? Simples. Como atividade física, exercício físico, apoio psicológico para o seu paciente, né, respeito à sintomatologia do seu paciente, a importância de ir para o médico, a importância da educação continuada dos profissionais da saúde nesse país, e ver até que você pode até se divertir e se evitar consequências de doenças seríssimas, né? Como está aí o Tai Chi Chuan, exercício de equilíbrio, e melhorar a sua dieta, dançar um pouquinho e ser feliz é um ótimo remédio. E maiores informações, acesse o site do Centro Cochrane do Brasil.org, acesse Cochrane Library nesse site e tire as suas dúvidas. E continue nos acompanhando nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até mais e muito obrigado.